Seja bem-vindo ao Bandcast, o podcast que dá voz, evolui pessoas e conecta culturas. Eu sou Afonso Dumbo, a.k.a. Mickey Dumbo, e hoje temos um convidado especial, Oswaldo Afonso, que vive a fé de forma intensa e tem muito a dizer sobre o Natal. O tema de hoje é provocador: Natal, fé, mito ou mercadoria? Não vamos simplificar, vamos discutir história, símbolos, filosofia e sociedade. Prepare-se porque conforto não é garantido. Contexto histórico. Começamos pelo início. Historicamente, o 25 de dezembro não é mencionado na Bíblia, ou seja, não há um consenso bíblico sobre essa data. Não há. Em nenhuma parte da Bíblia menciona essa data como data de nascimento de Cristo. Por que então essa data foi escolhida, Oswaldo? Ok, muito obrigado pela oportunidade. Para ser mais claro e objetivo, essa data foi incluída na igreja com respaldo histórico na Roma. Sim, exatamente. Esta data foi implantada na igreja e na sociedade já há muito tempo, quando o imperador Constantino adorava o Deus Sol, Ok, antigamente. ok. E como ele queria dominar a população em massa, e na altura a população em massa se tratava dos cristãos e pagãos, simulou uma conversão para o cristianismo, de modos a conseguir dominar toda a população, não só aqueles que adoravam o Deus Sol. Exatamente. Saturnália, o Sol, invictus, celebravam luz, renascimento e abundância. A igreja fez um secretismo estratégico, então. Mas aí surge a provocação, Oswaldo. Se a data vem de festas pagãs, o Natal perde poder espiritual? Perde. A base de um cristão é somente a Bíblia, não culturas e hábitos. Epa, eu acredito que não. Eu acredito que o Natal não perde o poder espiritual, já que o significado está na fé que atribuímos ao evento e não necessariamente na sua origem, na origem da data. Biblicamente falando, não é aprovado. Tudo que não está pautado ou revelado na Bíblia, que é a verdade para os cristãos, não pode ser cultuado ou implementado na religião, que é o cristianismo. Não, mas aqui estamos a falar aqui de um contexto histórico, de um contexto mais histórico. Não seria aceitável, né, dizer que o significado está na fé que atribuímos ao evento e não na origem da data, no contexto histórico. Essa é a tua opinião. A minha opinião é somente baseada na Bíblia. Tá bom. Sobre símbolos e práticas. Árvores, luzes, presentes, Papai Noel, todos têm raízes antigas. São pagãos ou cristãos? Estamos celebrando fé ou hábito? Estão a celebrar hábitos. Comenta, por favor. Hábitos que foram implantados por culturas pagãs de forma a socializar toda a população numa necessidade de criar esses rituais ou misturar a verdade e a mentira, distorcer aquilo que é a verdade presente da Bíblia. Mas o cristão que celebra está focado no Cristo que nasce ou no mito antigo da árvore ou do sol? O cristão que celebra vai depender do seu nível de conhecimento quanto está. Quem faz algo sem ter conhecimento, mas quem sabe que isso é uma prática pagã, aí sim Deus condena. Porque há quem está a comemorar, mas não pensando que é um ritual pagão. Essa questão do ritual pagão, vou ter que repetir, João, é sobre o que as pessoas atribuem a ela, não é necessariamente sobre como a pessoa vive a coisa, o evento. Por exemplo, tudo bem, tem histórico pagão, mas a pessoa pode estar focado no Cristo, em algo mais celestial nesta data e não nas suas origens.
Sim, ela pode estar focada, por exemplo, na igreja, ou em Cristo nesse caso, mas não tem base bíblica. Por exemplo, tem igrejas que metem árvore de Natal, alguns até fazem aquele teatro da mitologia de Jesus, e a Bíblia não aprova tais práticas. Ok, deixa-me ver se entendi. Então a intenção, o que importa mais para ti? A origem ou a intenção? É ao celebrar a data, o dia. As duas coisas têm importância. Eu quero que tu escolhas um lado, para não termos aqui uma dicotomia, né, das coisas, das opiniões. O que mais importa? Entre, Origem ou intenção? para mim, o que mais importa é a intenção. Então você está a acabar se contradizendo, porque Não, quando eu disse que árvores, luzes, presente para frente, têm toda a origem antiga, né? São pagãos, outros são. certo? Então estamos a celebrar fé ou hábito? Essa foi a minha questão. Tu disseste hábito e não Sim. fé. Isso já contrapõe o que você diz sobre a segunda questão quando perguntei o que é que importa mais. Então, se baseando na tua resposta anterior, Uhum. era esperado que fosse a origem, já que é ali que estás a rebater mais. Qual foi a minha resposta? A tua resposta foi a intenção e não a Correto. origem. Agora, quando eu disse a intenção, devemos lembrar qual foi a intenção do Constantino ao implementar isso para a igreja. Não, Yeah, mas não é aqui que está, não é o ponto, esta é a minha visão. não é o que vem ao caso, é Esta é a minha a visão. intenção do Constantino. Mas sim, nossa intenção, nós hoje, hoje em dia, o que vai mais importar é a nossa intenção ao comemorar a data ou que a origem diz sobre a data. Ok, hoje, Sim, quando se trata hoje, para quem tem conhecimento e realmente quer viver somente pela escritura, a origem tem um grande impacto. Hoje, eu fico sem perceber se para ti o que mais importa é a intenção ou a origem, Oswaldo. porque essa tua questão vai ter que ter uma base. Tem Eu já base, expliquei. tem contexto Já te histórico, expliquei. A implementação de tais práticas na igreja tem origem pagã. sim, até ali E estamos na mesma página. a aplicação deste tipo de prática, ou seja, procurou-se um efeito que é distorcer a verdade. Não sei se estou a ser claro. Intenção ou origem? O que é que mais importa? É só isso que ainda eu e aquilo que os É a intenção. nossos ouvintes querem saber. Na minha opinião, A o que mais intenção. importa é a intenção Mas e o da consumismo? coisa. E o consumismo? Quanto Trocar presentes virou quase obrigação. Isso ainda é fé? isso não é fé. Isso não é fé. Isso são hábitos, costumes de alguns povos, porque mesmo o Natal não se comemora de forma igual em todos os locais. Então o consumismo aqui é humano ou espiritual? É humano, meramente humano. Humano, né? Então precisamos ensinar o sentido real do Natal para não confundir celebração com mercadoria. Correto. Agora vamos ousar. Filósofos enxergam o Natal de formas muito diferentes. Nietzsche viria uma moral que domesticou a força humana. O Kierkegaard chamaria de salto de fé. O Camus poderia enxergar apenas solidariedade humana contra o absurdo. Como você interpreta isso, Oswaldo Afonso? Baseando-se naquilo que foram as passagens ou a visão destes grandes homens, eu me alinho naquilo que foram os seus pensamentos. Realmente é uma falsidade ou uma falsa imagem daquilo que é o bom senso das pessoas. Porque para fazer o bem, para olharmos as necessidades das pessoas, não devemos esperar somente datas, porque as pessoas necessitam todos os dias. Exato. Então, para vocês cristãos mais fervorosos, porque eu também me considero cristão. Então, para os cristãos mais fervorosos, a fé está em ação. A fé, a fé que está em ação, claro.
A fé está em ação. A fé é ação. Mesmo diante do absurdo ou da tentação de reduzir tudo ao consumismo. Correto. Ainda é uma oportunidade de renovar, né? Essa data ainda é uma oportunidade de renovar a nossa esperança. Correto. Então, a esperança e fé coexistem com tensão, vazio e conflitos sociais? A Com fé, base nisso, sim. Já que o Natal, para nós cristãos, vou ter que me incluir também, eu me vejo como um cristão, está em fé em ação, é fé em ação. Então, diante do absurdo ou da tentação de reduzir tudo ao consumismo, ainda é uma oportunidade para renovar a esperança. Então, eu pergunto, a esperança e fé coexistem com tensão, vazio e conflitos sociais? correto. Tais variáveis podem ser usadas de forma a praticar aquilo que são as boas práticas de um cristão. Exatamente. O Natal também é um ritual social. Reúne famílias, reforça a identidade, cria memória coletiva, mas expõe desigualdade e hipocrisia. Se a sociedade usa o Natal como espetáculo e consumo, o que isso diz sobre nós? Diz-nos sobre a necessidade de procurarmos celebrar alguma coisa. O ser humano tem a necessidade de acreditar em algo ou alguém e temos a necessidade de, ou seja, somos seres sociáveis e institui-se essa data de formas a nos reunirmos e convivermos. Então, o que é que nos lembra essa data? Essa data lembra-nos que devemos procurar fazer o bem às pessoas, devemos procurar fazer o bem, estar mais próximo das pessoas, como a família, apesar de que o mundo atualmente é muito corrido. Então, se olharmos para a visão de família, acredito que estaríamos a fazer algo que Deus pode se agradar. Então, pegando aquilo que você acabou de dizer, podemos resumir o Natal como algo que nos lembra de amor, generosidade e união, mesmo quando falhamos em viver de acordo a esses valores. Correto. Então, o desafio é viver o Natal na prática, não apenas na fantasia. Você já refletiu se Deus nascesse hoje? Ele reconheceria o Natal que criamos? Absolutamente não. O que sobra do Natal quando retiramos mito e mercado? Se retirarmos tais variáveis, acredito que o Natal pode ganhar um respaldo, socialmente falando, mais aplicável. Porque ali, na minha visão, o errado está em associar o Natal ao cristianismo. Então não é sobre a data, a árvore é o presente, é sobre tensão e escolha consciente. Correto? Tensão, digo, né? Dessas variáveis. Sim. Ok. Se tirarmos ainda o conforto, sobra a esperança e um espelho que revela o vazio, desigualdade, conflitos históricos e culturais. Talvez o Natal exista exatamente para isso, colocar-nos em tensão. E aqui vai a provocação final. O Natal não é apenas fé, tradição ou consumo. Ele é uma oportunidade de confrontar nossas contradições e escolher todos os anos se crescemos ou permanecemos iguais. Seu último conselho, perspectiva, para já darmos aqui o nosso fechamento. Ok. O meu conselho concernente a esta data é que não devemos fazer uma ligação entre esta comemoração com questões, biblicamente falando. São situações que não têm um respaldo bíblico e por não ter respaldo bíblico não devemos conectar com aquilo que são os princípios bíblicos. Devemos comemorar o Natal de formas a nos aproximarmos das famílias, aos nossos amigos, lembrarmos de fazer o bem, não só naquela data, mas lembrar que existem pessoas que necessitam de apoio, da nossa atenção. Ali estaríamos a aplicar o contexto do Natal, se calhar, de forma aprovado por Deus. Agora, essa conexão do Natal com a Bíblia, na minha opinião, não é aplicável porque não existe nem sequer uma passagem bíblica que refuta a tal informação.
ok, exatamente. Antes mesmo da gente concluir, né, tem Hum, uma questão aqui em mente também que eu não posso, né, de jeito nenhum ok. escapar, e eu acredito que quem está nos ouvindo também gostaria de fazer tal questão. Hum. Eu te pergunto, Oswaldo, o que achas sobre, né, o posicionamento de nossos irmãos das Testemunhas de Jeová e alguns grupos de alguns grupos protestantes Hum. que não comemoram de jeito nenhum esta data? Acredito que é o mais certo a ser feito, desde que se pratique o amor, a aproximação, a ajuda todos os dias. Isso acredito que é o mais certo porque não existe luz na visão bíblica que fala sobre isso. Eles só estão a seguir aquilo que é a palavra. E como cristão, a fonte é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E se a Bíblia não diz, não devemos criar, não devemos entreter os cristãos para se calhar ganharmos mais aceitação, audiência, tanto daqueles que adoram, tanto daqueles que não adoram. Devemos viver somente aquilo que está escrito. Essa é a visão deles. E eu não discordo. Acredito, eu, como acredito só na Bíblia, sou de opinião que este é o caminho certo a fazer. Mas também não podemos criticar aqueles que o fazem, porque eles podem fazer não na perspectiva bíblica, mas na perspectiva familiar. Se é uma situação que eles colocam de forma a aproximá-los aos seus próximos, a fazer o bem, a ajudar os outros nesse caso, acredito que não tem nenhum erro. O erro seria eles conectarem isso a Cristo. Teologicamente, eles estão certos. Eles estão certos. Estão certos, porque até também teologicamente a Bíblia não é a favor, mas também não tem um posicionamento contra. A Bíblia, Sim, praticamente a Bíblia não fala não, disso. não, 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 podemos dizer, é daqueles que prefiro não se envolver, Sim. né, nessa discussão, nessa questão, Por que que eu digo porque que ela não tem uma posição de aceitação, mas também não de negação. então, eu acredito que por que que não devemos colocar isso na visão bíblica? Porque até os não cristãos festejam isso. Os ateus, né? Os ateus Os ateus festejam. até. Então, acredito que não é uma situação bíblica, porque se realmente os ateus o comemoram, porque viram que não temos bíblica. Eles, se calhar, têm a visão de que isso é uma coisa de família, é um ritual mundial, que aproxima as pessoas da família, dá presente aos seus membros familiares, aos agregados familiares, conecta pessoas, famílias que estão há muito tempo sem entrar em contato. Acho que esse deveria ser o foco e não criar essa sincronia entre o Natal e o nascimento de Cristo, porque não existe base bíblica sobre isso. Exatamente, exatamente. Então, foi assim o nosso podcast de hoje. Eu reafirmo, né, que não há teologicamente um consenso bíblico sobre essa data. A Bíblia, em nenhum momento, em nenhuma parte dela, alega ser a data de nascimento de Jesus. E os que comemoram apenas comemoram porque ressignificaram a data, atribuíram um novo significado à data. Certo? Yeah, mas alguns ainda comemoram na ignorância de que talvez seja a mesma data de nascimento de Cristo, mas yeah, estamos aqui para esclarecer aqui as coisas, tanto cientificamente até, e historicamente e teologicamente, Uhum. muito mais importante. Então é assim que nós demos nosso desfecho de hoje com o programa. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo episódio.